meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá, www.olapodcast.com. Tem um monte de episódio legal, um monte de programa bacana pra vocês verem, curtirem. Tem coisa pra família, ixi, ó, muita coisa lá. Vai lá que vocês vão curtir. Lembrando que o Pod Esporte também tá no Spotify e no Deezer. Link tá tudo aqui na descrição do episódio. Então, por favor, envie pra todo mundo pra que sempre que tem episódio novo, você ser notificado. Se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve aqui, curte, deixa like, faz tudo o que tem que fazer pra sempre que sair episódio, como eu disse, você ser notificado. Hoje vamos falar sobre skate. Hoje estamos com quem comanda hoje, nesse momento tão conturbado, vamos falar muito disso, do skate brasileiro. Ele é a fera, Eduardo Musa, seja muito bem-vindo, presidente da CBSK. Obrigado pela sua presença, Duda. Obrigado vocês pelo convite. Eu fico muito feliz de estar no Pod Esporte. Faz tempo que a gente conversa, faz muito tempo. Essa data, que bom que casou hoje. E a gente vai conseguir bater um papo, falar da situação atual, falar dos projetos, da estrutura da confederação. Boa. Duda, você, cara, tá há 6 anos à frente da CBSK, é isso? 5? Eu tô há 6 anos na confederação. O meu primeiro ano e meio foi como vice-presidente do Bob Burnquist, né? A gente fez a chapa para entrar na confederação em 2017. Ele ficou até maio de 19, aí ele renunciou, eu fiquei o finalzinho do mandato dele, então meio de 19 e 20. Aí teve uma eleição em 20, eu ganhei a eleição e fico até final de 24. Eleição no meio da pandemia, aquela bagunça eleição no toda, meio da cara, pandemia. Online, aquela loucura. Na verdade, e é engraçado ver tudo isso que aconteceu hoje, porque o meu projeto e o meu combinado com o Bob é que eu ficaria até a final de 20. Porque naquela época era um posto não remunerado, tanto eu quanto ele. O objetivo era entrar, arrumar a casa, disputar a Olimpíada de Tóquio e abrir a eleição para os próximos e deixar a vida seguir. Não teve Olimpíada em 20, teve uma eleição no meio do caminho, aí vamos, não vamos, eu decidi ir, agora obviamente eu vou cumprir meu papel até 24, então ficarei mais tempo do que eu imaginava, mas talvez com uma missão importante, missões importantes pela frente. Pra lá de importante, né? Ainda mais essa agora. Vamos segurar, lá. Vamos falar dela, calma. Vamos lá. Cara, mas você falou, você entrou ali junto com o Bob, num momento ali um pouco conturbado da CBSK, assim, de arrumar a casa. Um pouquinho, não, na verdade ele se mistura com o momento atual que a gente vai falar daqui a pouco, mas naquele momento já existia um movimento da Confederação Brasileira de Hóquei e Patins de tomar para ela o skateboard brasileiro. A intenção, o movimento veio da própria comunidade do skate, o Somos Todos CBSK, e as entidades filiadas, as pessoas que cuidavam do skate institucional naquela época, entendiam que o skate precisava de um nome forte para defender a causa politicamente falando e visibilidade para o assunto. Porque tinham lá presidente e vice, pessoas que estão aí até hoje, pessoas que fizeram um trabalho sensacional pela confederação e pelo skate, mas eles não tinham a visibilidade. E, obviamente, o Bob, uma das lendas do skate mundial, tinha. E aí o Bob, ele aceitou esse desafio, me convidou, muito mais por essa questão administrativa, executiva que eu tinha e que o Bob não tinha, não queria ter, não tinha tempo de ter, inclusive, naquela época. Então o Bob entrou meio que como uma força nessa campanha, e naquela época tudo foi se resolvido de uma maneira um pouco mais tranquila. Fizemos uma reunião no COB, o COB entendeu naquele momento, as pessoas que estavam no COB, que obviamente o caminho para o skate era a Confederação Brasileira de Skateboard. Então a gente assumiu ali e aí começou a estruturar. E eu brinco bastante, assim, né? É claro que a gente está longe ainda das confederações que tem uma estrutura grande, que tem uma história muito maior olímpica da gente, mas em 2017 a gente tinha uma pessoa voluntária trabalhando e R$60 mil de faturamento anual. Meu Deus do céu, cara. Essa era a CBSK em 2017. A CBSK ela existe faz 25 anos, 24 anos. A gente faz 25 anos agora em 24, em 99. 25 anos. E ela surgiu da necessidade de quê? Porque naquele tempo ali não era longe de ser um esporte olímpico, né? Sim, não se tinha essa ideia de estar no programa olímpico. O skate é uma cultura, né? Eu acho que o skate ele extrapola a questão esportiva, é da cultura. E eu vou te falar, não sei se você conheceu nesse período, provavelmente conheceu. Eu vivi um momento, vou chegar onde eu quero. Eu vi um momento de transformação um pouco dessa história do skatista pro atleta de skate. Projeto com a Metodista São Bernardo em 2011, 10 talvez,
onde o Edgar Vovô, junto com alguns outros skatistas, montaram um projeto e foram junto com a Metodista ali. Não sei se você vai lembrar disso. Sim. Naquele momento ali, eu falei, putz, eu achava que o skate era, putz, a galera que dá o rolê aí e tal, não sei o quê. Que tem também, que é o beleza. Sim. Falei, putz, esses caras estão querendo virar atleta, velho. Tipo, na minha cabeça, né? Porque, os caras montando umas coisas e tal, não sei o quê, treinando, musculação junto com... Eu jogava na Universidade Metodista na época lá, e foi junto disso. Então ali já existia a CBSK e tudo, mas não tinha nada assim, eu não via nada de movimento olímpico, não entendia isso. Que momento que virou essa chave da CBSK e por que ela foi criada lá atrás? Eu não participei disso, né? Eu não estava no skate naquele momento, mas obviamente conversando com os ex-presidentes e conversando ali, estando já hoje 24 horas por dia cuidando do skate institucional brasileiro, eu entendo o seguinte, o Brasil ele é uma liderança mundial em relação ao skate institucional. Hoje, e eu falo com tranquilidade, porque não só pela minha administração, mas pela história, principalmente da CBSK, o Brasil sempre foi visto como, putz, olha o que esses caras fizeram. E lá atrás, um grupo entendeu a importância da organização e do skate institucional, mesmo partindo do princípio que o skate nasce da contracultura, nasce do se é governo, sou em contra, mas que precisava, por uma série de questões, e principalmente as questões legais do Brasil, né? Como se representar, como se autorrepresentar, como não deixar ninguém falar por mim. Como não ser um bando, né? Como não ser simplesmente um bando. Quem quer ser um bando que continue lindo e maravilhoso. Acho que essa é uma das vantagens do skate, né? Se eu quero curtir e andar ali, faço isso e tá tudo certo. Porém, se eu quiser ter acesso a programas do governo, se eu quiser ter acesso a campeonatos, organizações, como é que faz isso? Esse pessoal fez isso em 99 e veio evoluindo com momentos melhores, momentos piores, e claro que 2017 dá um fôlego, porque o Olímpico ele é uma lei no Brasil, né? Ele tem um incentivo através da verba das loterias para que as confederações consigam desenvolver esse lado olímpico e, consequentemente, isso beneficia toda uma cadeia, porque a confederação hoje, que, claro, era até por lei obrigada o investimento no esporte olímpico, né? Toda a verba que a gente recebe, ela é obrigatoriamente para esporte olímpico. Sim. Mas como ela também te permite você estruturar a confederação, a gente tem uma estrutura hoje que consegue, com o tempo e aos poucos, ajudar outras modalidades. Então, esses visionários lá de trás ajudaram muito na construção. Tanto que uma coisa que eu falo para todo mundo, né? Porque hoje, para você ser uma confederação olímpica, você tem uma série de exigências governamentais, certidões, uma série de coisas. E o que mais me surpreendeu positivamente quando eu cheguei em 2017 era, tudo bem, era um voluntário só, não tínhamos faturamento e tal, mas absolutamente tudo em ordem. Putz, que bom. Não, sim. Já é meio caminho andado, né? Exatamente. Não, pelo menos você consegue sentar na mesa. Sim. Eu posso, se a gente vai entrar ou não, é outra história, mas estou apto a. E hoje, obviamente, a gente manteve essa condição, a gente resgatou e pagou algumas dívidas passadas, que naturalmente, infelizmente, aconteceram, muito mais relacionadas à prestação de contas. E hoje a gente está redondinho, bonitinho e rodando. Então, assim, esse pessoal lá atrás, e aí tiveram outros presidentes, mas principalmente o Aleviana e o Marcelo foram dois presidentes que pegaram essas vacas magras, mas seguraram ali na unha e às vezes até colocando dinheiro do bolso para a confederação existir. Pô, legal você citar isso, legal, porque a gente, brasileiro, tem uma tendência a esquecer o que aconteceu, o que passou, né? Eles não estão no nosso dia a dia de administração, porque cada um com a sua vida. Marcelo mora na Bahia, o Ale tem uma produtora de vídeo, então eles não estão no dia a dia, mas são caras que eu tenho um respeito máximo, porque até por perceber, eu hoje, o fardo, as porradas, o dia a dia pesado com uma estrutura, eu imagino esses caras lá atrás sem essa estrutura e segurando na unha. Então eu tenho o máximo respeito por esses dois, principalmente esses dois que foram ex-presidentes da entidade. Legal. E aí você entra com o Bob num momento que extremamente importante, né? Com a participação olímpica já garantida, com verba, né? Para poder fazer coisas, com uma abertura muito grande. E aí cancela-se a Olimpíada em 2020. Se tem um tempo para trabalhar de uma maneira meio maluca, assim, foi um negócio muito doido. Quem viveu o esporte olímpico nesse período, eu não estava mais em processo olímpico como atleta, mas acompanhei muito de perto muitos atletas. Sou atleta do Esporte Clube Pinheiros, então convivo diariamente com os atletas. Foi uma loucura. Teve gente que estava machucada, conseguiu se recuperar. Teve gente que estava muito bem, nem se classificou. Enfim, foi uma loucura. E aí vocês conseguem estruturar e acontece, talvez para o grande público, eu vou chamar assim,
fenômeno no skate. Eu acho que se furou uma bolha... Skate todo mundo sabe o que é, todo mundo conhece, todo mundo já andou quando era criança. Mas se fura uma bolha, se chega num patamar que, assim, poucas vezes eu vi dentro do esporte, o que acontece com os resultados do skate. E mostra muito da cultura do skate ali, né? Porque acho que até virou meme... acho que era a Raíssa, comemorando uma manobra da menina e tudo, eu torço pra essa menina cair, não sei o quê, os caras, né, a cultura do brasileiro, do futebol, daquele negócio do esporte, não, tem que perder, e o skate é outra parada, o negócio chama muita atenção, e os resultados acontecem da maneira que foi, e o skate, cara, no meu condomínio, deu um mês, tinha aula de skate para crianças, com 20 crianças na pista de skate que tem no prédio. Sem dúvida nenhuma, foi um momento de furar a bolha. O skate viveu sempre o seu mundo bem, com ídolos, com marcas específicas, com as suas regras, posso dizer assim, mesmo que elas não tivessem escritas, mas com as suas coisas... Com a cultura convencionada, e com as Olimpíadas, sem dúvida nenhuma, sai da bolha. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que justamente foi a cultura, foi a história que, mesmo aqueles jovens que estavam ali, que sempre respiraram, que fez isso sair da bolha, né? A gente não pode esquecer, a Raíssa, 13 anos. Sim. Mas ela, até lá, ela viveu muito essa cultura. E hoje você vê, por exemplo, ela com 16, com uma maturidade de skatista, que ela consegue... muito bem representar essa furada de bolha. Ela é, sim, a atleta, competidora, tal, mas ela em nenhum momento esquece que ela é skatista. Que ela é skatista. Uhum. E isso eu acho o legal. O Pedro, né? O Pedro Barros, quando ganha a medalha de prata, que o Pedro foi um dos precursores do parque pelo mundo inteiro, né? Ele e o pai dele que ajudaram a desenvolver essa modalidade por conta da curiosidade deles, dessa coisa inventiva deles. O parque nasceu muito, deve muito ao Pedro. Aí quando você vê que o medalhista de ouro vira e agradece ao Pedro por ele ganhar a medalha, tipo, se não fosse o Pedro ele não teria andado de skate, se não fosse o Pedro ele não teria inspiração. E tem fotos lindas, né? O moleque menininho aqui na casa do Pedro andando, tirando foto como ídolo Pedro. Então isso acho que ajuda muito nessa questão da cultura. Outra coisa que eu gosto muito de lembrar, que às vezes passa desapercebido, na Olimpíada tem o tal do prêmio Fair Play. É um prêmio que representa o espírito olímpico. Quem ganhou foram as meninas do skate. Não, se tem olimpismo, se tem um esporte que se tem olimpismo é o skate. Então, e quem ganhou foram as meninas do skate. Só para refrescar a memória de quem não lembra, foi no parque, no feminino, né? Uma japonesa que se completasse a volta dela, obviamente naquele nível, ganharia uma medalha. Ela errou a última manobra. Ela erra a última manobra, ela senta na pista, chora. Eu não vi isso, mas me disseram que um pessoal da staff dela vira as costas e sai bravo. As meninas do Brasil, as meninas de outros países descem, colocam ela no colo, levantam ela. Muito mal. Isso ganhou o prêmio Fair Play. Então, acho que isso... a competição é o sentido da Olimpíada, mas eu acho que naquele momento... o fato de como os skatistas encaram a competição, que eu acho que mudou essa chavinha de todo mundo, sabe? Não, muito. Eu tava lá, então assim, eu demorei pra perceber isso, confesso. Quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a entender, porque você vê pela rede social, tal, aquelas brincadeirinhas, pô, eu aqui no meu domingo torcendo pra uma menina de 13 anos cair. Exatamente. Que não tem nada a ver com o skate. Não tem nada a ver com o skate, mas você começa a ver que, alguma coisa aconteceu. Então, esse boom que você cita, eu começo a perceber... Quando eu volto só, uns 10 dias depois. Assim. Cara, foi bem maluco, assim, bem... Eu confesso, tá? Como atleta ainda, eu tenho dificuldade de entender. Eu acho que é só você sendo da comunidade, estando inserido no dia a dia da comunidade, pra você entender. Fala, cara, eu vou ter que ser melhor que aquele cara e eu vou aplaudir quando aquele cara for muito bem. Pô, eu tenho a questão do atleta de... Não, o cara foi bem, quero me superar, quero ser melhor. Mas... É muito esquisito, cara. Pra cabeça do atleta sei, é muito estranho. Mas tem um detalhe importante que ajuda a entender... eu sei, quem tem cabeça competitiva, né? Os outros esportes, e, pelo amor de Deus, está longe de ser crítica, mas é um fato. E acho que é isso que faz essa competitividade. 100 metros rasos. Não tem segredo. Você tem que sair daqui, quem chegar lá na frente ganha. É uma característica. Handball. Quem fizer mais gol, ganha.
tudo bem, as táticas vão evoluindo, o jeito de jogar, né? Um pivô, 2, aí muda e tal. Você manja tudo. Eu gosto bastante. Mas você muda o jeito de jogar, mas quem fizer mais gol ganha. O skate, primeiro, tem uma característica importante. As pistas nunca são iguais. A gente está inaugurando 3 centros de treinamento. Falo isso com muito orgulho porque a gente não tinha nenhum quando a gente começou. A gente vai entregar no final de 24 o terceiro, já temos 2. Parabéns. Santos, Curitiba e Campinas. Nenhum projeto é igual. Por que isso? Para que o skate não fique igual. Então, quando você vai numa competição, por mais que você tenha os nomes de destaque, tem a relação desse cara com a manobra e aquele tipo de pista. E é proposital isso da cultura, para que não fique uma coisa sempre igual. E dentro disso tem aquela relação do skatista competir muito mais com ele mesmo do que com o outro. Então, não carrega essa carga do Entendi. tipo... Porque não é uma coisa o seguinte, eu vou ter que saltar 2,13 e o cara vai me saltar 2,14. Então, se ele saltar 2,11... Porque não necessariamente, aliás, é raro, raríssimo, você ter a mesma volta, o mesmo tipo de manobra que os outros. Então, não existe essa comparação direta. Existe a questão do seguinte, o quanto que eu me superei naquilo e o quanto de dificuldade eu coloquei. Porque as voltas são distintas e existe uma análise, eu digo subjetiva, mas no final das contas tem um grau de dificuldade que quem está jogando entende perfeitamente. Então, isso ajuda, acho que, explicar um pouquinho o leigo, como eu fui há 6 anos atrás, porque no começo eu também tinha essa dificuldade de entender. Comemorando o outro, fazendo Como bem assim, negócio. meu? Eu tô aqui representando o Brasil. Mas você começa a entender. Você começa a entender Entendi. e faz muito sentido. E não diminui a vontade de ganhar. Todo mundo entra na competição para ganhar, mas entende que, puta, essa manobra que o cara fez, acabou. Tem que bater palma mesmo. É a manobra do campeonato, ninguém vai fazer isso. Isso é legal. Não interessa Entendi. que país, que aqui, por exemplo, de que estado, de que pista, o cara fez uma manobra que realmente impressiona, porque quem é do meio sabe a dificuldade de fazer aquilo. Legal. E fala, meu, eu não vou conseguir fazer aquilo. Eu vou exercitar isso em mim. Não. Não, mas eu acho que é um exercício legal para outros esportes também, né? Por mais que seja a história do 100 metros, quem chegar primeiro e tal, não sei o quê. Mas é um exercício legal também, de admirar, pô, falar, cara, aprender com o outro. O que eu gosto de ressaltar é o seguinte, isso não diminui o espírito competitivo. Isso que eu acho legal do skate. Todo mundo que vai pra competição quer ganhar, meu. Claro que quer. Por N motivos, né? Pessoais, aspirações, sonhos de criança. Seja a Olimpíada ou o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Mundial, seja lá o que for. Eu tenho certeza que todo mundo que vai para ganhar. Mas também vai para fazer melhor do que fez. E também vai para entender, puta que pariu, vou lá para assistir o melhor do skate mundial. Entendi. Então isso eu acho que isso me ganhou muito, assim, sabe? Não, e eu admiro muito, cara. Isso chama muita E atenção. eu sempre fui um cara extremamente competitivo, tá? Desse do como é que eu faço para chegar em primeiro nos 100 metros. É isso que eu ia te perguntar. Você falou, putz, depois de 6 anos na CBSK e tudo, como é que você caiu no skate, cara? Como é que... Pelo bob. Então, mas... Eu voltei, eu morava em Barcelona, voltei para o Brasil em 2016, início de 2016, e comecei a fazer uns trabalhos de marketing esportivo, que é a minha origem, né? Que é o meu DNA. E num desses trabalhos fiz um trabalho com o banco e o Bob. Um trabalho de marketing ali e tal, negócio. E como tinham algumas entregas, eu passei a conversar com o Bob nessas entregas e tal. E para não passar papelão, eu fui lá dar um Google skate e entender o que acontecia no mundo do skate naquele momento. Porque Bob, Sandro Dias, esses caras saíram da bolha, né? Sim. Antes do skate. Você fala o nome, você já sabe o que é, já vem. E eu conhecia o nome deles, mas eu não conhecia exatamente, né? Então eu fui pesquisar esses grandes nomes, entender outros nomes que já estavam começando a sair, tinham saído, Letícia Buffoni, o próprio Pedro, né? Eu já tinha pessoas de fora conhecendo. E me deparei com a questão dessa briga Confederação de Patins e Skate, e conversando com ele. Na primeira, ele falou, pô, isso é uma confusão, não sei se eu quero, minha vida não dá tempo, tal. Na segunda, ele falou, pô, conversei com uns amigos. Na terceira, ele falou, puta, eu vou se você vier. eu vou, mas eu não tenho condição do dia a dia. Você tem a condição do dia a dia, sem salário? Aí eu fiz as minhas contas lá, dava pra enfrentar, enfrentei. Enfrentei nesse primeiro mandato. E aí, quando você achou que tava tudo calmo, uma calmaria, acontece o ponto que estamos vivendo hoje. Sim. Então, Duda, eu queria que você fizesse, né, você já deve ter falado isso, meu Deus do céu, 200 milhões de vezes, mas eu queria ouvir de você um geralzão do que está acontecendo, do que aconteceu, né, de 3, 4 meses para cá? Ou 6 meses, né? Não, na verdade, muito mais. É que agora... Estourou o negócio. Exato. A gente está acompanhando há muito tempo. A gente está fazendo ações, inclusive, que
postergaram essa decisão. Então isso é importante deixar claro. Não é uma coisa que nos pegou de surpresa. De jeito nenhum. A gente tem acompanhado. Podemos dizer que desde sempre teve esse imbróglio. Desde sempre. A questão muito clara é que houve um teatro dizendo que estava tudo bem. E que quando a gente percebeu esse teatro, no meio de 22, a gente colocou e falou, parou, chegou. E aí, desde então, o xadrez político tem tentado matar. Na verdade, o skateboard mundial, mas como eu falei da relevância do skate brasileiro e da importância da confederação no meio, a Confederação Brasileira de Skate é um prêmio para esses caras que querem acabar com o skate no mundo. Porque nós somos disparado a mais organizada. Inclusive muito mais organizada que a nossa própria Federação Internacional. Com procedimentos, com regras, com participação de atletas. Quando lá é um cara no gabinete que assina, que caneta. E isso se tornou meio que pessoal pro cara, no sentido porque lá a história foi o seguinte, né? Em 2016, aqui na Olimpíada do Rio, como é de costume, existe o congresso, a assembleia do COI, onde foi anunciado os próximos esportes. E dentro do sistema federativo que o COI imputa, precisava de uma federação internacional. O skate não tinha uma organizada. A que se aproximava um pouco mais era a Federação de Patins. Houve um acordo e a Federação de Hockey de Patins assumiu no guarda-chuva dela o skate olímpico, com o discurso de irmandade, de estamos juntos, o importante é a independência do skate, a gente está aqui para aprender. Isso aconteceu, tanto é que... Bom frisar, desculpa te interromper, bom frisar que o hockey e o patins não são olímpicos. Não, eles não têm nenhuma, eles não têm, eles dizem que eles têm 12 modalidades. Agora estão dizendo que tem a 13ª, que é o skate. Mas eles têm 12 modalidades, nenhuma olímpica. E aí chegou o skate. Então, as federações puras e genuínas de skate começaram a se filiar neles. Isso em 2017, que foi o nosso caso. Final de 2017, a gente fez a filiação, conseguiu junto ao COB, porque obviamente não dá para discutir a competência técnica para cuidar do skate, entre a CBSK e a Confederação de Hockey Patins, não dá. Sim. Essa confusão agora, inclusive, é surreal. Mas o COB, naquela época, pelos profissionais que estavam ali, eu gosto muito de citá-los, o Agberto Guimarães, medalhista olímpico do atletismo, a Adriana Bear, do vôlei, ou seja, 2 pessoas indiscutíveis do mundo do esporte. A situação foi muito rápida, clara, e eles entenderam a diferença de estrutura e de pensamento de tocar o skate. Nos filiamos na Federação Internacional, por uma regra deles, existe uma filiação provisória até a próxima Assembleia. Então, início de 18, começamos o trabalho normal, tocando tudo normal, meio de 19 tem uma Assembleia onde a gente seria admitido. Porém, nessa mesma Assembleia, e eu estava lá, eles votaram a obrigatoriedade de ter apenas uma entidade por país, o que já é por si só contraditório. Ou seja, eles estavam admitindo naquela Assembleia, pode não ser exato o número, não sei se 11, 12 ou 10, mas algo assim, federações puras de skate, Brasil, Estados Unidos, Eslovênia, uma série de países, Canadá, países relevantes do skate, que se filiaram à federação. E nessa mesma Assembleia, a gente sem direito à palavra, voto, nada, votaram que era só que só poderia ter uma representação por país. Bom, dito isso, desde então, a gente tinha uma relação muito boa com a Federação Internacional pela importância do Brasil no skate. Não pelo Duda, ou pelo Bob, ou pelo skate brasileiro. Exatamente, pela força institucional da própria CBSK e pela história do skate no Brasil. E isso foi, não, a gente vai resolver, fica tranquilo, no Brasil não vai ter problema, vocês são grandes, tal, vocês são grandes. E foi sim, trouxemos os mundiais para cá, tínhamos uma relação muito aberta e boa com a Federação Internacional. Claramente, em todos os discursos, eu posso falar isso porque está gravado, o presidente da Federação Internacional falava que eu era o futuro da modalidade. Eu nunca me empolguei com isso, porque o meu trabalho sempre foi muito claro, fazer o que eu tinha combinado com o Bob, com a comunidade, e depois sair. Até porque eu sou contra esse continuismo exagerado aí de alguns dirigentes. Não, é um absurdo. E a coisa foi desenrolando. E aí, obviamente, de novo, várias idas e vindas, mas tudo absolutamente dentro de uma normalidade, dizendo, fique tranquilo, tá tudo certo e tal.
Quando no... De novo, tá? Não quero errar o mês, só para exato, mas março, abril de 2022, a gente recebe uma outra carta. Olha, esse ano tem que fazer a fusão. Aí pega o telefone, liga pro presidente, fala, não, vai ter o campeonato aqui em agosto, a gente conversa pessoalmente, em Roma. Fomos em Roma, teve um campeonato, fui na casa dele, eu e ele, e a conversa foi produtiva num ponto seguinte. Eu falei, olha, presidente, gosto muito, o senhor sempre me respeitou, o senhor me tratou muito bem, isso é verdade. O senhor sempre, né, a gente sempre trabalhou em conjunto, levou campeonatos importantes para o Brasil, mesmo quando o senhor não tinha onde fazer, fizemos. Mas eu tenho que dizer o seguinte, eu não vou assinar nenhuma fusão. Não, mas pensa bem, você pode tomar conta de todos os esportes. Presidente, eu não estou interessado nisso. Eu tenho um acordo com as pessoas que me colocaram ali, que votaram em mim, que estão ali, de manter a independência do skate, e é isso que a gente vai fazer. Não, fica tranquilo, a gente vai conversar. Tá bom. Não me senti seguro, imediatamente mandamos uma carta, porque até então era só na palavra, no telefone, não, presidente, tal, vamos, não, fica tranquilo, não vou forçar, mas mandando carta, a gente respondeu uma carta dizendo o seguinte, nós não vamos fazer a fusão. Aí o amor acabou. Em meio de 22, o amor acabou. O amor acabou ao mesmo tempo que eles cancelaram um evento que ia fazer no Brasil, do Mundial. Então, por exemplo, é um dos absurdos da nossa entidade, da nossa Federação Internacional. 22 não teve campeonato mundial. Que ia ser aqui, estava tudo programado. Sim, já. 30 dias antes eles cancelaram. 30 dias antes. E aí, a gente manteve o evento. Era a maior premiação da história. Patrocinadores. TV ao vivo. Como assim, cara? A maioria dos skatistas com hotel e passagem comprada. 30 dias 30 antes. dias antes. Quem é organizado... Não, a grande maioria. Não é organizado por questão de valor mesmo. O cara sabe que se comprar antes... Né? Anunciado, tudo certinho. A gente manteve. Nossa, aí vocês estão ofendendo as regras olímpicas. Uma série de baboseiras. E eu me pronunciei dizendo que achava um absurdo, uma falta de respeito. Me suspenderam na canetada. Me suspenderam por 3 anos. E aí... Quem conhece do esporte, assim, né? E eu, com todo respeito, falo, quem é pego no antidoping, pega uma pena de 2 anos. Eu, porque eu falei que achava um desrespeito, peguei 3 anos. Coisa tem aí, né? Exatamente. E aí começa uma briga política do seguinte, puta, esse cara aqui vai me criar problema, preciso tirar ele de jogo. E quando foi os 3 anos? Fomos ao CAS, que é o organismo internacional específico. Todas as federações internacionais são não obrigadas, são obrigadas a dizer o seguinte, a justiça do esporte é o CAS. Então, não adianta você vir na tua justiça do Brasil, a Argentina na Argentina, Colômbia na Colômbia, Hungria na Hungria. Deu merda, é lá. Exato, é lá. É isso, o COI, quando filia a Federação Internacional, é muito claro, e a Federação Internacional, quando filia uma federação nacional... Está no estatuto de todo mundo, está no estatuto da Federação Internacional, está no nosso, que a gente aceita isso. Fomos lá. Obviamente ganhamos, eles passaram uma baita de uma vergonha, porque não existia... Assim, me acusaram de uma série de coisas. E aí, assim, o que mais me constrange é que o processo todo, ele é vergonhoso, assim. É vergonhoso porque não seguiu um procedimento, um protocolo. Eles recusaram a dar a gravação entre aspas, do meu julgamento, não me avisaram, eu não pude participar do meu julgamento. Julgaram sem você lá. Exatamente. Assim. Aí o tribunal apertou, eles enviaram vídeo, assim, é de uma vergonha absoluta. Eles nem mencionaram que a gente montou uma defesa por escrito, porque percebendo que eles não iam me convocar, eu falei, eu vou documentar isso. A gente documentou a minha defesa toda, do tipo, olha, eu quero me defender, mas me diga o que eu fiz, porque eles não me disseram o que eu fiz. É até assim, é surreal, tá? Mas assim, eu vou te falando porque eu tenho documento, porque senão eu ficaria com vergonha de te dizer. Cara, como assim? Quando eles me avisaram que eu estava suspenso preventivamente até o julgamento, eu falei, olha, eu respeito as regras, tá tudo certo, só que eu preciso me defender. Me diga o que eu fiz para eu poder me defender. A resposta, em inglês, foi mais ou menos assim, você está suspenso de acordo com o item tal, né? Desrespeitou a federação, não sei o que lá, e você sabe o que você fez. Eu falei, é engraçado, caralho, porque parece que a gente tá falando... Pra chorar, na verdade. Que é um grupo de amigos organizando um campeonato na rua. Sim. Bom, obviamente ganhei na justiça, só que isso causa transtorno na administração, porque eu fui afastado, dinheiro que era para ir para skate vai para advogado, tempo e energia de uma entidade toda... voltada para uma defesa de uma acusação que não existia. Exatamente. E uma série de desdobramentos disso. Ganhamos.
Falei, os caras vão entender agora que, pelo menos, né, eles não podem fazer de qualquer jeito. Mas aí mantiveram essa questão da desfiliação. E agora, dia 10 de janeiro, eles anunciaram a desfiliação da Confederação Brasileira de Skate e deram a gestão do skate para uma entidade de hóquei e patins. Eles filiaram? Eles já estavam filiados, já existia essa filiação. Já estava filiado. Para cuidar dos esportes deles. Entendi. E eles desfiliaram a gente. Só passou o skate para lá? Não, pior. Passou para lá e o COB é o responsável. Mas não tem um motivo disso. Que nas nossas notificações para eles, a gente deixou muito claro. Tem uma série de leis e regras no país, começa por aí, ponto 1. E ponto 2, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patins está proibida de receber recurso público. Se você escolher a Confederação Brasileira de Hóquei e Patins, não anda. Você vai matar o skate do Brasil. O que eles fizeram? Incluíram o COB, que não é nem filiado à Federação Internacional. Ou seja, é uma atrocidade atrás de atrocidade. A atrocidade da Federação e a atrocidade do Comitê Olímpico do Brasil aceitar esse papel. Sim. Então, deixar muito claro sim. isso. É uma atrocidade o que o Comitê Olímpico do Brasil está fazendo em aceitar, se sujeitar a esse papel. Na teoria, o COB tinha que ter falado, opa, isso não funciona. É lógico, natural. Não... Isso está escrito no estatuto. E entrar na briga. O estatuto do COB é muito claro. Ele não é para gerenciar esporte. Quem tem essa... Ele pode ser um interventor, não é isso? Quando tem algum problema e tudo, que não é o caso. E aí, qual é o problema? A Confederação Brasileira de Skate hoje está em primeiro lugar em prestação de contas no COB. Como é que eu vou fazer uma intervenção quem eu mesmo digo que está em primeiro lugar em prestação de contas? Não faz sentido nenhum. Como é que eu vou fazer uma intervenção na confederação que os skatistas apoiam? Como é que eu vou fazer uma intervenção numa confederação que tem serviços prestados e empatado junto com atletismo e boxe em Tóquio, foi a que mais ganhou medalha? Então a gente entregou esportivamente e entrega administrativamente. E aí o COB, eu estou esperando, porque o COB ainda fica não, sim, pelo contrário, vou ver, não se pronuncia oficialmente, o que eu acho sinceramente constrangedor. Eu não sei se tentando recuperar a consciência, o COB ainda vai... Eu ainda espero lá, com 1% de esperança, que o COB recobre a consciência e não se sujeite a esse papel patético que vem fazendo hoje. Patético. Sim, e aí o COB não se sujeitando a isso, o que acontece? O COB falando, não vou fazer essa gestão do skate. Vocês ficam sobre a administração da Confederação Brasileira de Patins. É que tem uma série de questões... legais que é muito claro. Por exemplo, a Federação Internacional ela tem o direito de dizer, porque foi feito em assembleia, que eu quero uma representação única. Está errado do ponto de vista de representação, está errado do ponto de vista de conceito, do ponto de vista de desenvolvimento do esporte, mas ela tem esse direito. E a gente, nesse momento, não vai questionar isso. O que ela não pode é dizer, no Brasil quem manda no skate é o João, na Argentina é a Maria, na Hungria... Ela não tem essa autonomia e o Brasil não pode se submeter a isso. Porque é uma interferência na autonomia do Brasil. É claro. E, de novo, se a gente estivesse aqui brigando a Confederação Brasileira de Skateboarding e se existisse uma Confederação Nacional de Skateboarding, cada um com seu serviço prestado, e aí fosse uma análise e pudesse, eu entenderia essa dúvida. O que não dá é para comparar a Confederação Brasileira de Skateboarding com a Confederação Brasileira de Basquete. Pô, Duda, você está exagerando. Não tô. Não é. A Confederação Brasileira de Hóquei e Patins, a Confederação de Basquete e a Confederação de Vôlei, no sentido técnico de tomar conta do skate, é a mesma coisa. A única diferença é que a Confederação Brasileira de Vôlei e a de Basquete são estruturadas, têm um histórico olímpico. E a Confederação Brasileira de Hóquei e Patins, com todo respeito à modalidade, porque isso eu quero deixar claro. As pessoas que andam de patins, as pessoas que jogam hóquei, elas não têm culpa nenhuma dessa confusão. A confusão é do presidente que está eternizado no poder e quer pegar uma coisa que não é dele. É uma confederação estruturalmente de fundo de quintal, com todo respeito ao esporte. De novo, repito aqui, eu não estou falando do patins, que é grande. Eu moro numa cidade de Santos, onde o patins e o hóquei são emblemáticos. Sim. Eu cansei de acompanhar os dois esportes ali. Eu não tenho nada contra eles. Agora, contra uma confederação, com todo respeito, que o presidente venha a público e se gaba de dizer que estou há 20 anos no poder, eu tenho vergonha. Pô, como assim se gaba? Todo mundo quer que as pessoas não se perpetuem no poder. Eu estou falando isso porque ele está em entrevista falando isso, que ele está há 20 anos no poder. Uma vergonha. Então, e esse cara é o cara que quer tomar conta do skate. E assim, e aí, de novo, né, parece surreal, porque é surreal mesmo. Eu fico falando, falei, pô, quando eu falo para as pessoas não devem acreditar porque a gente está passando por isso. Mas estamos. Não, é bem bizarro. E eu quero voltar lá no topo do negócio. Vamos lá.
por que raios a Federação Internacional só quer aceitar uma? Qual que é o real motivo disso? Aí é opinião, tá? Até agora o que eu te falei são fatos, são dados, eu tenho tudo documentado que eu posso te falar. Eu vou falar de opinião, porque isso é uma decisão política que o cara pode tomar. Eu não estou falando de ilegalidade. Eu tô falando o que a decisão e o formato como eles nos filiaram é ilegal, é imoral, tudo que tem de ruim. Agora, a decisão de ter um representante é uma decisão política de cada entidade. No começo, quando eles obrigaram isso, tanto o COB quanto a CBHP, em dezembro ainda, e a própria World Skate, soltaram uma nota da imprensa dizendo que era uma obrigação da Carta Olímpica. Eu morri de vergonha, porque mostra que os três não leram a Carta Olímpica e não entendem a Carta Olímpica. Então, 3 entidades desse porte não entendem a Carta Olímpica, que é a carta magna daquilo que a gente faz. E aí, eu citei como exemplo a natação. E aí, para não ficar, não, país pequeno, país grande, eu vou falar dos Estados Unidos na natação, que é uma superpotência. Sim. Ele tem 4 federações nacionais ligadas à Federação Internacional. Federação de Natação, Federação de Polo Aquático, Saltos Ornamentais e acho que de Águas Abertas. Cada uma tem a sua independência, os seus atletas ligados à Federação Internacional. Então, assim, vamos falar de natação. Vai o cara de natação. Vamos falar de saltos ornamentais. Vai o cara de salto ornamental. São coisas diferentes. Como é a mesma história do basquete, do vôlei, do mesma coisa. No Brasil não é. Realmente não é. Por uma decisão política da comunidade de águas. E tá tudo bem. Para mim, eu não sou contra isso. O que eu não quero é engolir a seco. É uma obrigação da Carta Olímpica. E aí, agora já mudou o discurso. Não, é uma decisão da Federação Internacional que eu não posso mudar. Então, assim, o que mais me espanta nisso tudo é a capacidade dessas entidades escreverem e postarem e se exporem publicamente a situações que não são reais. Então, porque documenta, né? Tudo o cara documenta o negócio. E de novo, eu tive a oportunidade de perguntar para o diretor jurídico do COB. Ele falou, não, esse é o nosso entendimento. Eu falei, com todo respeito, doutor, não existe entendimento, tá claro. Cada federação internacional pode admitir apenas uma entidade nacional por esporte. Não fala que eles são obrigados, que é uma obrigação da Carta Olímpica, porque não é. É vontade política. Tudo bem, eu tenho que respeitar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em todos os casos, o que a Federação Internacional de Roller Sports, a qual a gente está subordinada, ela poderia até escolher um representante único, mas ela não pode dizer no país quem toca o esporte X, quem toca o esporte Y. Ela não tem nem essa autonomia estatutária. Não, cara, é um absurdo. Então, Realmente desculpa, eu fico repetindo isso, porque realmente é tão absurdo, é tão kafkaniano que a gente tem que ficar repetindo isso. Não, cara, é muito esquisito tudo. E aí é muito esquisito. Pra deixar um negócio bem simples, é muito esquisito que todos os atletas estão apoiando a confederação. Então, começo de conversa, porque historicamente a gente sempre tem problemas de repente, às vezes o cara até concorda, mas por causa da pessoa, fala, não concordo. Não, todo mundo. Cara, que ótimo que você tocou nesse assunto. Mundo. Não, eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque eu poderia vir aqui e dar uma de político e falar, tá vendo? Os atletas estão do meu lado. Eles não estão do meu lado. Do skate. Eles estão do lado do skate. Eles estão do lado da Confederação Brasileira de Skate, porque muitos desses têm relação com a CBSK antes de eu chegar. Então eu não vou aqui ficar dizendo... E vou te falar, e tem mais. E tem skatista ou pai de skatista que me ligou. Não concordo com você, não gosto da tua administração, mas estou do lado da CBSK. Que é esse o jogo. Acabou, esse o normal. Claro. E eu respeito mais esses caras do que outros que vão pra internet querer fazer gracinha e tal. Esses caras eu respeito. Porque o cara foi claro comigo e tá tudo bem. E foi o que eu falei, final de ano eu não tô mais. Porque eu tenho algumas brechas jurídicas que inclusive parece, não tenho confirmado, que vai acontecer no COB. Porque o meu caso é o seguinte, a legislação diz que você só pode ter uma recondução, né? Para você ter acesso ao dinheiro público, ao certificado 18 e 18A. Eu fiquei, como eu te contei aqui, 1 ano e meio como vice do Bob. E eu ganhei a eleição. Existe entendimento jurídico que sim, que você pode tentar porque você era vice-presidente. Você só assumiu um posto depois. Mas existe também um outro entendimento jurídico que não. Que você participou da outra diretoria, você está participando dessa. E eu, diante desse risco, já me posicionei. Não vou para a reeleição.
Não vou tentar manobra jurídica, não vou contratar advogado para isso, porque vai contra os meus princípios, os princípios que aquilo que eu vendi para a comunidade como um todo, que eu sou contra a eternização do poder. Tem que vir outra pessoa, tem que arejar, tem que mudar. Né? Até porque a confederação não é minha empresa. A minha empresa mando eu, o risco é meu, eu pago, é outra história, eu ganho, eu perco, mas eu decido. Na confederação, mesmo podendo... Eu vou te dar um exemplo de como a gente toca hoje. Eu tenho uma diretoria e, claro, não decisões de dia a dia, né? Coisas, assim, básicas do dia a dia. Mas toda decisão importante é uma decisão colegiada com a diretoria. O meu voto vale o mesmo voto de todos os diretores. A gente chega e fala, essa é uma questão. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? É voto. Já ganhei e vim a público defender a ideia que já ganhei, e já perdi e tive que vir a público defender porque era uma ideia da diretoria, porque eu não sou dono da confederação. Então, esse tipo de dirigente que se entende dono de confederação, a gente precisa acabar urgente no Brasil. Que o cara se auto-intitula dono do esporte. Porra, 2024, né, cara? 2024. Porra, ainda tem esse papo. Então, e quando o cara... E assim, pode ser que essa vertente jurídica seja bem sucedida e ele consiga. Mas o risco que ele coloca à entidade, seja qual for, que ele vai governar, não vale a pena, porque você vai ficar governando como um liminar. Né? Cara, então, eu não quero isso para a CBSK, não quero isso para minha vida, e não quero isso para a CBSK. Causar uma insegurança jurídica gigante. Então, assim, nesse sentido de você ter pessoas que pensem o esporte, claro que a política faz parte de tudo que a gente faz na vida, né? Sim. No condomínio de vizinhos, na tua rua, na tua empresa, até onde com você sua trabalha. Mulher, com todo sua mundo. família. Exatamente. A convivência requer política. Mas ela tem um nível, que o nível de ética, o nível de procedimentos, ele precisa ter um mínimo básico de uma convivência geral. E eu hoje não vejo, aliás, não é que eu não vejo muito pouco no esporte brasileiro e mundial. Vejo muito pouco. Entendi. Duda, na prática, hoje, a gente está gravando aqui o episódio, bom falar, dia 17 de janeiro, né, que você falou que o COB não se pronunciou. Pode ser que até o episódio vá ao ar, o COB tenha se pronunciado. Esperamos Tomara. que Tomara. E de uma maneira sensata, de preferência. Só para registrar um ponto que é importante. Dia 20 não. Em março de 2023, todos os skatistas da corrida olímpica mandaram uma carta para o COB falando dessa situação. Até o final do ano vai acontecer isso. A gente escolhe a CBSK e a gente quer que o COB se manifeste. Só veio uma resposta, e-mail recebido. Até hoje, o COB não falou sobre isso. Março de 2023. Em novembro de 2023, a gente mandou, COB, estamos com um problema, a corrida olímpica está viciada, tem um problema no sistema de pontos do skate, tem erro ali, porque a Federação Internacional é nesse nível, mas tem erro ali, preciso da sua ajuda. A única resposta, e-mail recebido. E até hoje o COB não se manifestou. Então, eu não tenho muita esperança que o COB se manifeste, por isso que eu estou falando. Eu não tenho muita esperança. Mas pode ser que aconteça. Vamos torcer. Mas aí na prática, pra galera aí que eu que sou fã aí de esporte, enfim, dos atletas, né, do skate mesmo, do esporte como esporte. Sim. Né, aquela história do Ayrton Senna lá, saudade quando o esporte era só pelo esporte, enfim. Sim. Na prática, o que pode acontecer com os atletas do skate que terão vaga para os Jogos Olímpicos de Paris? Eu torço muito para que nada mude, né? Que seja respeitado dentro da pista, as vagas sejam conquistadas e eles estejam em Paris. Duda, eu vou ter muita dificuldade de defender um boicote, como já foi sugerido por algumas pessoas. Te explico por quê. Por mais que eu entenda e estou sentindo na pele esse baita xadrez político para simplesmente excluir aqui no Brasil o skate, excluir mundialmente o skate da gestão do próprio skate, a gente sabe o esforço que todos eles vêm fazendo, esforço físico, mental, financeiro, que eles vêm fazendo para conquistar esse sonho. Existe uma corrente dentro da comunidade que apoia que, se não for a CBSK, eles não vão à Olimpíada. Eu sinceramente confesso, mesmo jogando contra aquilo que eu penso, talvez eu tenha dificuldade de defender isso. Mas eu acho, sinceramente, que tanto o COB quanto a Federação Internacional vão ter problemas
com os brasileiros e com outros skatistas do outro mundo. É claro, eu falo aqui pelo Brasil, mas guardadas as devidas proporções, outros países estão com esse mesmo problema. E acho que pode ser uma Olimpíada mais insossa, esquisita. De novo, né? Não sei, tem demandas jurídicas, obviamente que a gente está tomando todas as atitudes jurídicas internacionalmente e nacionalmente. E, de novo, como eu falei lá no meu caso da suspensão, é dinheiro da confederação que vai para advogado, para taxa de justiça e não chega no skate. É ruim demais isso. Energia, tempo. A gente podia aqui estar falando de preparação, mas a nossa preparação está prejudicada. Como você falou, a gente está gravando 17 de janeiro. Falamos quase nada de preparação. Estamos falando de política, de notificação, de advogado, de direitos da comunidade do skate. Então, assim, eu espero que a gente consiga, através de que essas duas entidades, primeiro, recobrem a consciência. Se isso acontecer, lindo, maravilhoso. Não é o que eu acredito. Mas, através de vias jurídicas, que a gente consiga uma ação rápida para, pelo menos, tranquilizar os skatistas e a sua preparação. A próxima competição é final de fevereiro, início de março, em Dubai. E a gente espera até lá já ter uma resposta jurídica para que a gente consiga dar tranquilidade para eles, que é a última competição da primeira fase. A partir de Dubai, a gente vai ter duas competições, uma China e Hungria, onde vão definir... Da primeira fase, desculpa, Dubai. Só os primeiros 44 do mundo que vão para essa segunda fase. Aí, essas duas competições com os 44 do mundo é que vão ter os classificados. Para participação em Jogos Olímpicos é pelo ranking mundial. Ranking mundial. Quantos primeiros? 22. 22. Mas tanto no parque quanto no... Tanto no parque, street, masculino e feminino. Com aquele limitador, que é natural das Olimpíadas, um skatista por continente. Então, eu vou falar do fato que aconteceu em Tóquio, para não dizer que eu estou dizendo de um ou de outro agora, mas em Tóquio, um skatista da África do Sul, ele estava em 85º, e ele foi pro lugar do 20º, porque na Olimpíada foram 20, agora aumentou para 22. Ele foi pra Olimpíada porque não tinha ninguém do continente africano. Agora, eu acho que já está mais difícil, porque já aumentou o volume de países disputando e tal, então eu acho que essa cota não vai, mas tem um limite de 3 por país. Então, a gente tem a expectativa que a gente vá com a cota cheia de 12 skatistas, que é o máximo que um país pode levar. Hoje tem brasileiro entre os... Não, hoje teria. E a gente... É uma meta nossa, mas acho que é uma meta bem possível que a gente atinja. E aí depois, sim, os 12 que se classificarem, que a gente vá para os 12 para brigar por medalha. Entendi. Esses prazos aí que você falou de eliminar, de data para... Tem que ser antes, então, dessa fase em Dubai. Não necessariamente tem que ser antes, mas precisa ser antes da fase de maio. Então, a gente gostaria muito que esse assunto não se arrastasse para mais de fevereiro. Porra, ainda mais que é um assunto que não tinha nem que ter, né? Exato. A gente gostaria muito que esse assunto não se arrastasse. Gostaria mesmo. Por bem e por mal, sabe? Eu prefiro que acabe logo. Porque fica uma insegurança para todo mundo. Claro. E o pior, né, cara? A gente tem... Eu falei de um voluntário em 2017. Hoje a gente tem 33 funcionários. Então, todos eles com uma incógnita gigantesca. Então, isso que eu ia perguntar. Porque se a CBSK é desfiliada, então, não tem o porquê da existência da CBSK? Não, tem. Mas, obviamente, que se a gente perder o repasse olímpico... Não tem repasse olímpico. Exatamente. A questão... que, inclusive, foi aprovado, né? Um dos maiores orçamentos aprovados. Sim, isso que é importante. Porque uma coisa que... vocês estão brigando por dinheiro, né? Os haters de internet. Sim. Dinheiro que o skate fez. Porque uma coisa que talvez o público não saiba, mas a divisão orçamentária do dinheiro do COB não é porque você é bonito, porque você é feio. São metas esportivas e administrativas. A gente saiu de 2017 de 34º lugar para 4º lugar. Isso é uma conquista da CBSK junto com os skatistas, dos skatistas junto com a CBSK. Porque os resultados deles dentro da pista, mais os resultados de gestão. Isso tem métricas lá no COB, tá? Então, assim, se você tem X atletas, no caso que eles chamam, no nosso caso os skatistas, entre os 3 melhores do mundo. Medalha no Pan-Americano. Então, assim, são metas esportivas. E administrativas também. Administrativas. Né? Então, esse orçamento que a gente conquistou é nosso. Não é do COB, com todo respeito. Né? O COB é um repassador, porque a lei diz isso. Não é da confederação, menos ainda de patins ou de qualquer outra pessoa. Então, assim, esse orçamento que a gente tem hoje,
eu gostaria de acreditar que por um erro de sistema, a velocidade do sistema do COB e do sistema parou. Talvez seja um problema de tecnologia, parou de repassar para a confederação, porque a gente não recebeu nenhuma notificação oficial. Eu estou filiado ao COB. Certidões negativas, todas ok. Todas ok. Não sofri nenhuma intervenção. Talvez um problema de tecnologia no sistema do COB tenha parado de repassar o nosso dinheiro. É possível. E, cara, e aí, acho que pra gente fechar esse assunto aí, que, porra, é bizarro. Não consome, é bizarro, ruim. É bizarro. O posicionamento, você falou que o presidente da Confederação Brasileira de Patins e de Hóquei, ele, né, levanta a mão e fala, putz, estou há 20 anos pra poder e tal, não sei o quê. Quais foram os pronunciamentos dessa confederação em relação a isso? E diz que eles estão prontos para tocar o skate. Assim, é surreal, é um absurdo. Eu saí aqui, né? Vim aqui para você, dar entrevista para você e falar, olha, a gente está pensando, a Confederação Brasileira de Skate, agora a gente quer tocar o tiro com arco. A gente acha que a gente é capaz. Amanhã pode vir pra gente tiro com arco. O que eu vou fazer com o tiro com arco? Com todo respeito, eu não sei. Eu não conheço. Esse é o posicionamento oficial deles, estão prontos, estão felizes, postaram no Instagram deles. O skate voltou pra gente, voltou. Como assim o skate voltou? É surreal. A CBSK existe há 25 anos. Cara... Aí você vai ver, né? Não fez um evento de skate. Não tem uma diretoria de skate. Quer dizer, tem no papel, não tem uma pessoa. Não tem absolutamente nada de skate e o cara tá pronto pra tocar o skate. É surreal. Meu Deus do céu. Duda, vamos tentar falar de coisa boa. Coisa boa, vamos. Vamos tentar falar de coisa boa. Vamos. Cara, 2024, um ano importantíssimo, né? Vamos esquecer aí que talvez tenha... É impossível, mas tentar esquecer que tenha esse imbróglio todo. 2024, ano, como eu disse, 2020, 2021, o skate ele furou a bolha, foi um negócio, um fenômeno, né? Acho que quem não acompanhava começou a acompanhar muito, muita gente, né, foi pega aí. Questão do advento da rede social também ajuda pra cacete, um monte de coisa, enfim. 2024, cara, planejamento da CBSK para esses atletas, como é que funciona primeiro? Existe a seleção permanente, então eu tenho sempre 12 atletas convocados que estão ali, que tem o apoio, tem o repasse da CBSK e tudo. Sim. Ou não, isso muda, esse mês é esse time, esse mês é outro. Como é que funciona A gente tem usado o mesmo sistema desde 2018, que é uma seleção por período. Ela tende a ser anual, mas a gente faz de acordo com o período de competição para não, por exemplo, se eu faço uma seleção anual e em janeiro tem uma competição importante, eu estendo até o final de janeiro para entender quem foi bem, quem foi mal e a gente reformula se for necessário. Então, é uma seleção por período. Em 2023, ela foi até outubro, porque tinha uma data X de classificação e depois a gente se estendeu até o final de janeiro. Agora vamos estender, porque mudou a competição, até o final de fevereiro. Existe sim que é uma questão conceitual, e aí eu não estou dizendo que é pior ou melhor, mas é uma questão de conceito nosso. Remuneração igual para todo mundo. Quem é da seleção não interessa se é medalhista olímpico. Tá na seleção é tanto. A remuneração porque o nosso conceito é o seguinte, a gente tem que dar estrutura esportiva. A gente não é patrocinador. Eles ganham dinheiro e fazem as ações e conseguem ser diferenciados pelos patrocinadores, que é o mercado. O mercado diz por competência comercial ou por resultados. Cada um. Exatamente. Eles têm os patrocínios deles que a gente, obviamente, não se envolve e tentam o mínimo possível com os nossos atrapalhar os negócios deles. Mas a confederação tem uma equipe multidisciplinar permanente, disponível para eles, consultores técnicos, psicólogo, médico, assistentes técnicos, um observador técnico que cuida de imagens e de... Então são 7 pessoas trabalhando 24 horas para eles. Alguns usam mais, outros usam menos. Alguns têm os seus próprios técnicos e vão por sua conta própria. Alguns os técnicos ligam para os nossos, outros só usam os nossos. É muito... cada um... É bem individualizado. Sim, a gente entende o seguinte, a nossa estrutura está aqui para atender todo mundo. E aí tem gente que usa mais e tem gente que usa menos. Você falou de centro de treinamento, que vai inaugurar 3 esse ano, no final do ano. A gente inaugurou 2 em dezembro, Curitiba e Santos, e está entrando na fase de licitação ainda Campinas, que esse é a menina dos olhos. Tá. E aí, esses atletas, eles treinam, tem um lugar para eles treinarem, tem uma sede, vai para algum lugar treinar, ou cada um no seu? Cada um no seu, alguns têm pista particular, outros não. Mas a nossa ideia é o seguinte, é que esses centros de treinamentos, o de Santos e o de Curitiba, tem formatos diferentes, mas de uma forma muito prática. O de Santos é uma pista pública, então o público
da Baixada, o público ali de Santos, eles têm acesso ao que há de melhor de nível técnico de pista skate no mundo, porque é uma pista pública, se você for lá agora, você vai andar e não tem nenhum problema. A gente tem um acordo com a prefeitura que quando eu levar a seleção brasileira, eu consigo por algum momento fechar para a seleção brasileira. Legal, bacana. Né? E aí a gente tem uma sede lá, inclusive, também. Curitiba é mais ou menos o mesmo formato, porém é uma pista pública também, só que ela é fechada, tem uns horários específicos para você andar e com o mesmo acordo, e quando a gente levar a seleção, a gente pode fechar naquele momento para a seleção. O de Campinas, que é esse que vai entrar na licitação, ele é fechadaço. Coberto. É centro de treinamento exatamente. mesmo. Que aí administrado 100% pela confederação, no sentido de chaves, fechar quem entra, quem sai. E assim, dormitório, para se quiser ficar uma semana lá. A Saquarema do skate. Do skate. Talvez a Saquarema do skate. Eu acho que todo esporte tem um sonho de ter uma Saquarema, cara. Vôlei, porque, é impressionante aquilo lá. É impressionante. Como funciona as categorias de base. E não por acaso ajudou o vôlei a ficar essa potência mundial que é hoje, né? Não tem. Tudo tem um motivo, cara. Não em Campinas a gente está muito feliz. Não só pelo apoio da prefeitura, óbvio, porque sem ela a gente não ia viabilizar, mas estrategicamente a cidade de Campinas é muito boa pra gente. Tem um aeroporto internacional, o centro de treinamento está a 15 minutos do aeroporto de Viracopos. Ele não está muito centralizado, então tem uma certa privacidade, tem lá uma tranquilidade, é um pouquinho afastado ali do centro da cidade. E a gente consegue, porque essas duas pistas de Curitiba e Santos não são cobertas. Então a gente fica sempre sujeito à questão do tempo. O de Campinas é 100% coberto. A gente vai ter esse controle. Que bom, cara, vai. Eu vou sair em 24, talvez não veja, não entregue, mas eu estou absolutamente orgulhoso e feliz de ter ajudado junto com a diretoria a viabilizar. Pô, vai voltar da melhor forma, só para assistir, cara. Só pra ver. Exatamente, né? Sem estresse, tá com um problema lá no telhado, próximo. Pô, paciência, cara. Eu entreguei com o telhado bonitinho aí. Não, a gente tá muito, porque assim, sala de fisioterapia, sala de musculação, dormitórios, 3 modalidades, porque as 2 olímpicas e o Ralph, porque o Ralph ajuda muito pro parque na preparação, embora não seja a mesma competição, ele ajuda na preparação, auditório, sala de festas, sala de convivência, vai ser uma estrutura bem legal. Porra, muito bacana. Bem legal. Então, eu tô muito orgulhoso disso. E quem ajuda a viabilizar isso é o Ministério do Esporte? Cara, esse especificamente foi sim no governo passado, a Secretaria Especial do Esporte na época, e obviamente que o ministro do Esporte agora continua nos ajudando, porque é um projeto de repasses a longo prazo, é um projeto para as nossas possibilidades um valor alto, é um projeto de 20 milhões de reais, e que está começando, agora está na parte burocrática, a gente acredita que vai para a rua agora ainda em janeiro. Bruno Souza tem dedo aí? Tem a ver grande Bruno é meu embaixador, eu brinco bastante. Não tem como não falar dele, cara. O grande Bruno. Bruno foi um parceirão, é um parceirão até hoje, mas foi um amigo que eu fiz nessas andanças aí do esporte. Pô, que legal. E não tem nada de apoio privado aí, de grana dos patrocinadores da CBSK? Para construção não, mas para equipar sim. Porque eu vou, por exemplo, nos dormitórios eu preciso de TV, eu preciso de... Sim, a parte de equipamento é toda privada, a parte de construção não, é governo público. Quem são os patrocinadores hoje da CBSK? Cara, hoje o principal patrocinador nosso hoje é a Adidas, ela que fechou com a gente faz 1 ano e meio. Ela tem nos apoiado muito nesse momento, inclusive. Ela é o nosso carro-chefe no sentido de patrocínios. A gente tem alguns patrocínios pontuais, a gente tem algumas parcerias pontuais com empresas muito do ramo, do segmento, mas um patrocinador que eu gosto muito de dar esse espaço o Banco BV ajudou a gente também muito, mas a Adidas é o nosso principal patrocinador. A Adidas com a Originals tem tudo a ver, né, cara? Sim, a Adidas pensa... Tem a Originals, sem dúvida nenhuma, mas eles têm com algumas outras empresas, mas ali é uma coisa que a gente percebeu e a gente ficou muito feliz. Eles têm um departamento de skateboard. Né? Bacana. Eles têm um departamento que é em Portland, e é com quem a gente reporta. Eles têm um departamento de skateboard. Então, assim, são bacana. 2 ex-skatistas que tocam o relacionamento com os skatistas e até é uma coisa muito legal nessa briga toda, porque assim, eles não têm departamento de roller sports. Eles têm um departamento de skateboarding. A Nike é a mesma coisa, ela tem um departamento de skateboard. Então, isso, nesse momento, eles estão dando um apoio, estão sendo fundamentais. É mais um negócio para corroborar com o negócio. Cara, aqui, ó. Exatamente. É uma coisa, outra coisa, né? Completamente diferente. E aí, acho que uma última pergunta, que eu acho que o skate, ele cresceu muito também através dessas coisas que aconteceram, os eventos, né? Os grandes eventos. A CBSK também é responsável
pelos eventos do Brasil que acontecem, enfim. Sim. Não é só a seleção, Alguns a gente licencia, outros a gente faz. Entendi. 2024 tem muita coisa para acontecer no Brasil? Tem muita coisa. A gente em 2023 a gente ressuscitou o circuito brasileiro profissional, que é uma categoria. O maior evento de skate no Brasil hoje é o STU, que é uma produtora que faz em parceria técnica com a CBSK. Eles são donos do evento e toda a questão técnica é organizada pela CBSK. Se fosse uma chancela, pode falar isso? É uma homologação. A parte de competição, juízes, regras, claro, feita a 4 mãos, mas é uma responsabilidade da CBSK. E o show é deles. Eles cuidam exatamente do negócio, do business e tal. Só que é um campeonato open. Que foi o que teve no Ibirapuera, o último? Não, ele é um evento internacional, é o Street League, que também pela primeira vez no Brasil a gente homologou pela importância da confederação. É um evento que faz no mundo inteiro sem confederação. No Brasil eles fazem com a gente. Não, é verdade. Eles fazem, é uma empresa, que agora foi até um grupo, o grupo daquele cara do UFC, do Fertitta, né? Um dos sócios do UFC. É esse grupo que comprou a Street League. Eles fazem no mundo inteiro. Eles fazem com... Foi animal aquilo. Então, a gente participou da questão técnica também. Mas o STU é um evento nacional. É disparado o maior circuito nacional do mundo. E ele também tem um evento internacional, que ele sempre faz no Rio de Janeiro, outubro, novembro. E esse ano teremos de novo. Onde a gente vai ter 5 etapas dessa. 4 nacionais e uma internacional. Que são eventos open, onde a gente reúne amador e profissional. O que a gente fez foi resgatar uma questão cultural do skate, que era um circuito específico para os profissionais. Então a gente resgatou isso e esse ano a gente deve ter também 5 etapas para os profissionais. Então são 10 eventos aí, pelo menos, que a gente vai ter. Cara, último ano, se não tivesse acontecendo o que está acontecendo, já ia ser insano. Sim, né? Esse último ano de gestão. Cara, mas sabe que eu estou muito feliz, é claro, né, cara, que isso tira energia, tira tempo, paciência, mas assim, mesmo com tudo isso, quando a gente olha para trás o que a gente entregou, e que eu digo a minha diretoria junto, e as pessoas, que não é só a diretoria que nomeada, mas tem muita gente que trabalha junto, mesmo não tendo cargo na confederação, que integra, o próprio Bob, né? Sim. O Bob, ele não tem cargo hoje na confederação, mas é um cara que está sempre à disposição. É um eterno embaixador do esporte. E ele é muito próximo da confederação até hoje, ajuda muito a gente nessas questões e em outras. E eu acho que o legado de criar um mercado... porque hoje, é óbvio, né, que as estrelas são os skatistas. As estrelas, tudo isso é feito para que eles consigam da melhor maneira. Mas o que a gente... Com esse crescimento, o que eu fico orgulhoso é de criar um mercado em volta. Quantas pessoas hoje vivem de skate dando aula? Quantas pessoas hoje vivem de skate sendo árbitros de skate? Quantas pessoas hoje vivem de skate sendo empresários de skatistas? Então, assim, cria-se um crescimento exponencial, desculpa aí mas tem um crescimento exponencial de pessoas vivendo do skate, que eu acho que essa é uma das maiores conquistas. Ser atleta é para pouquíssimos. Exato. Né? Mas a comunidade, o que cresce em volta, é uma coisa que eu cito muito a história do handball, por exemplo. Se eu paro de jogar, o que eu vou ser no handball? Hoje, talvez um treinador, porque não tem nem mercado para isso. Mas, o cara que para de jogar basquete, ele pode ser comentarista, ele pode ser jornalista, ele pode ter se especializado dentro de uma coisa, mas que esteja relacionado com o basquete, ele fica dentro do É muito legal ver esses caras comentando hoje, do NBA. Cacete, cara, do cacete, entendeu? E assim, você abre realmente outras oportunidades para quem é da modalidade fazer a modalidade acontecer, né? Fora dela. Vão ser gestores, mas estão dentro da modalidade. É isso, por exemplo, a gente teve o nosso campeonato foi transmitido pela Band. As finais desse circuito profissional, a gente fechou com a Band e transmitiram as finais. E, cara, os comentaristas foram 2 skatistas. É legal demais ver isso. Você tem mercado para um monte de coisa. Exato. Né? E eu acho que esse é o legado que a gente deixa, porque a confederação, e eu brinco bastante, assim, a gente é talvez a única, não sei, mas uma das poucas, seguramente, que a gente, fora as questões esportivas, fora as questões de competição, a gente é obrigado, quando eu digo obrigado, por uma questão cultural, não estatutariamente, mas é obrigado a cuidar do skate como um todo. Vou dar um exemplo para você. A gente tem uma secretaria social. A gente tem 150 projetos sociais cadastrados que usam o skate como ferramenta de inclusão. A gente consegue ajudar todos? Não, mas a gente ajudou vários, em vários momentos, às vezes com dinheiro, às vezes com ajuda de trazer um patrocinador. Faz o seguinte, então não paga para a confederação, paga o cara. São 150 projetos sociais pelo Brasil inteiro que usam o skate, obrigatoriamente, essa é a nossa única condição. Não é só projeto social por projeto social. Ele tem que usar o skate como uma ferramenta de inclusão.
E a gente tem 150 cadastrados. Aí é a hora que o esporte é foda, velho. Aí é a hora que o negócio fica. E, por exemplo, sério. até vou citar a Cibele ali, que é a diretora. A diretora não, a pessoa supervisora da área social, que é uma guerreira, porque, obviamente, né, com as limitações orçamentárias que a gente tem, sempre skate olímpico, nem sempre só para o social. Claro. Mas, pô, uma guerreira, e hoje a gente tem 150. É aquilo que eu estava te falando, né? Não sei se vivendo, porque realmente existem muitas dificuldades, mas você tem um grupo ali que está fazendo alguma coisa pelo skate e que pode ter alguma outra coisa vivendo daquilo. Então isso pra gente, eu acho que é um que assim, talvez seja um dos maiores legados que essa diretoria deixa, assim, a ampliação e a estrutura do mercado de skate. Porra, Duda, muito foda, cara, muito foda. Cara, porra, queria agradecer a sua presença aqui, cara. Espaço, pelo amor de Deus. Porra, queria poder só falar de coisa boa, mas, cara, acho importante também falar mesmo que esse imbróglio, toda essa situação, para que ela se resolva logo. Acho que é importante também de falar. A gente quer falar aqui de esporte de tudo, né? De todos os esportes, enfim. O skate, como eu disse, desde sempre é uma modalidade, né, importante. Se mostrou uma modalidade olímpica incrível. Pô, o Mancha teve aqui, inclusive, falando, putz, cara, muito louco. A gente chega na Vila Olímpica, pô, a gente daquele jeito lá. Foi que jeito? Pô, nosso jeito, cara. Então, assim, é uma parada muito legal, assim, cara. E, pô, eu conheço, tive a oportunidade de conviver também com o vovô, lá na época da Metodista e tal. Aliás, vovô, sem vergonha, pode vir aqui, viu? Tu fica inventando desculpa não vir. Enfim, a confederação tá liberada. Então, aí, ó, tá vendo? Sem vergonha. Pode cobrar. Mas, pô, cara, tomara que isso se resolva. Acho que, assim, tudo que você mostrou aí, que você falou, que você expôs, não tem realmente cabimento, né, o que vem acontecendo. Espero que, pro bem, eu como torcedor aqui, a gente possa ver todos os skatistas em Paris treinando com tranquilidade, que estarão lá em plenas condições, em condições ótimas, e para isso precisa resolver esse imbróglio. E, porra, muito sucesso, cara, para você. Obrigado. Nesse último ano de mandato seu. E, porra, na sua vida, né, profissional, enfim, você se mostrou um cara que pegou, com sorte ou não, um momento olímpico do skate, um momento de crescimento, mas soube fazer um negócio bonito, soube fazer um negócio legal, que, porra, tá aí. Né? Sim, o skate junto com os atletas, a CBSK tá de parabéns por tudo que tem feito. Obrigado. Eu acho que eu tenho sorte, sim. Acho que eu estive em um momento chave. Acho que aproveitei isso. E o que eu peço dessa situação toda, porque a minha vivência no esporte é mais ampla do que essa do skate, só eu vivo há um bom tempo no mundo esportivo, e para mim, eu não me preocupo com as questões técnicas dos skatistas brasileiros, mas eu me preocupo muito com as questões psicológicas, né? Ter que ver um Pedro Barros gravar um vídeo dizendo que, né, o óbvio, que ele está há 20 anos dentro da confederação e agora simplesmente há 6 meses da Olimpíada tira a confederação. A Gabi Mazeto postar que, pô, na lesão grave que ela teve, quem estava do lado dela era a CBSK, quando ela foi mãe, quem estava do lado dela era a CBSK. Coisas muito óbvias. Então, a minha preocupação, sinceramente, e que eu espero que a gente consiga resolver o mais rápido possível, é pela questão psicológica. Os caras são muito feros, os caras são muito bons, a gente é muito bom, o brasileiro é muito bom no skate. Agora a gente precisa dar condição e tentar acalmar a cabecinha e o coração de todos eles. Boa. Torcendo aqui, cara. Torcendo. Tomara que tudo dê certo. Espaço. Imagina. Vou deixar aqui na descrição do episódio Instagram da CBSK, todas as redes sociais aí, sua e tudo, que, porra, é uma luta que tem que ser travada e tem que ser vencida o quanto antes. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, viu, Duda? Valeu. E pra você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Spotify e aqui no YouTube. Joinha, tudo que você tem que fazer, lembrete, pra sempre que tiver episódio novo você ser notificado, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, até a próxima. Fui!